Boa tarde. Vamos desenvolver em nosso estudo o capítulo da obra Luz Imperecível, de Honório Abreu, de número 2, com o título Arrepender-se, em que se trabalha a proposição de Mateus 3:2 e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do Batista, externo ou interno, é idêntica. Arrependei-vos. Só precisa arrepender-se quem fez o que não devia ou andou por onde não era aconselhável. André Luiz, em sua obra, nos ensina: arrepender-se é caminhar para o céu. Quem vinha descendo, caindo de erro em erro, quando se arrepende, deixa de comprometer-se para iniciar o retorno pela renovação. Falando em arrependimento, João justifica, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, no deserto da Judeia, fazia a imersão do pretendente à purificação nas águas do Jordão, e através do arrependimento nos erros, poderiam se preparar para a vinda do Messias e adentrar no reino dos céus. Porque a João estava destinado somente o mergulho para o arrependimento, pois a Jesus caberia o trabalho profícuo de purificação gradativa, para que o aspirante pudesse definitivamente passar a pertencer ao reinado divino, tão aguardado. E o Honório nos faz refletir na percepção conceitual de que tanto o Batista de fora quanto de dentro, aquele que nos prepara no terreno do psiquismo ao movimento libertador que já se vislumbra, ao arrependimento como meta a ser vivenciado para alcançarmos novos patamares. Errar conscientemente é se comprometer, e comprometer-se é se posicionar como devedor, que vê crescer o próprio saldo debitante na contabilidade divina, e não na postura do semeador, que apesar da canícula que o atinge, escolhe boas sementes, desenvolvendo no trabalho contínuo a produção da messe farta diante do porvir. Daí a observação do nosso benfeitor: quem vinha descendo, caindo em vibrações prejudiciais, no desvio, quando se arrepende, muda a rota, começa a escalonar no direcionamento da própria vida em terrenos retilíneos, iniciando o processo renovador. Eis o símbolo do Batista, a voz que nos adverte quando estamos agindo em terreno perigoso, mesmo aderido ao programa crístico. A disciplina que nos convoca a fazer de forma prudente e segura o que o Divino Mestre, que vem depois do Batista, passa a nos convocar em sua pureza augusta, ao aperfeiçoamento no rumo de objetivos mais elevados. André Luiz, no final da obra Nosso Lar, foi ter seu primeiro contato com as lutas humanas após o seu período de adaptação à vida espiritual em seu antigo lar, e se deparou com lutas tremendas em seu íntimo, ao verificar que sua antiga esposa estava casada novamente. Aquele fato inusitado para ele
teve um impacto forte em sua estrutura mental e emocional. Mas a compreensão de todo um conteúdo superior que ele estava sendo trabalhado na sua estadia na colônia e o amparo do alto e da amiga enfermeira que o acompanhou na descida, Narcisa, operou nele um produto transformador, em que passou a compreender a relatividade das ligações terrenas e, com grande esforço, passou a ajudar o companheiro no leito conjugal que estava adoecido, de modo a ofertar o melhor de si na compreensão de que todos somos de Deus, em ligações temporais, ajustando nosso ser para lances mais felizes na caminhada. Até João, dizia o Honório, a paz interior estava dependente das muitas obrigações de natureza religiosa, ligadas ao culto exterior, sacrifícios, holocaustos, ofertas, observação do sábado em sentido puramente literal e das numerosas tradições. Com Jesus, passaríamos a entender que Deus não se vincula apenas a um templo de pedra, construído por mãos humanas, mas se faz presente em todos os escaninhos do universo, especialmente no íntimo de cada um. É a religião verdadeira, em que o bem se faz a toda hora e em qualquer circunstância, sem tempo determinado. João preparava o caminho para que Jesus nos pudesse dar a chave do reino dos céus, nos ensinasse a trilha para o alcance da harmonia pessoal, estabelecendo o reino de Deus no coração. João é a culminância da lei de justiça, aquele que opera na firmeza de propósitos, para se alcançar uma vida honesta e dentro da retidão de caráter e sobriedade. E para se alcançar esse patamar de justiça, era preciso muito culto externo e de preceitos sacrificiais, pela imposição da lei religiosa. Mas Jesus, com sua fibra cristalina e bondosa, vem redirecionar os aprendizes pela consagração do templo íntimo na fidelidade ao Pai, onde esteja, porque o Pai vibra na paz da consciência daquele que encontrou na possibilidade de auxílio consciente, onde e com quem estiver o seu manancial de sustentação. João prepara o caminho para que Jesus abrisse novos lances de realização no bem permanente, estatuindo o reino de Deus no coração da criatura em reforma moral e mental. Se André Luiz capitulasse da lição que ele estava tendo da vida e se mantivesse sobressaltado em ciúmes e inveja, filhos diletos do egoísmo, ele poderia estar na condição de obsessor e paralisaria seus potenciais em posição deficitária de cobrador. Mas como ele entendeu o projeto do alto, de desprendimento e avanço consciente para novos lances evolutivos, ele se ajustou, produziu atitudes de reconforto junto do enfermo e passou a considerar a grande família humana como o projeto mais amplo,
transformando-se pouco a pouco de aprendiz e observador em médico operoso e adestrado colaborador das potências poderosas que nos regem a vida.